Eu tenho, nesta manhã, o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Aquilo que Deus já falou ao meu coração, e é tão gostoso quando a gente ouve a voz de Deus e pode falar daquilo que o Senhor falou conosco. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto, seus ouvidos atentos, àquilo que o Senhor vai comunicar com você. Ele já tem falado comigo há alguns dias, antes mesmo de eu saber que eu ia ministrar hoje. E quando o pastor me fez o desafio, eu orei, né? Eu falei, Senhor, confirma a palavra que o Senhor já tem colocado no meu coração. Porque, irmãos, a gente não vem aqui para falar daquilo que a gente leu, daquilo que a gente sabe, ou daquilo que Deus falou com a gente. A gente vem aqui como porta-voz do Senhor, para falar aquilo que o Senhor sabe que você precisa ouvir. Você veio hoje aqui, e não foi, eu vim a convite de alguém, ou eu vim porque eu achei na internet, né? Eu mapeei aqui a região e achei o Instagram, eu vim porque eu venho todo domingo, eu vim porque a minha supervisão está servindo, eu vim porque eu estou escalado em algum ministério. Não, foi o Senhor quem nos trouxe para cá, foi o Senhor quem nos atraiu para cá. Ele usou a escala, Ele usou o amigo para convidar, Ele usou a mensagem que você recebeu lá no seu WhatsApp, Ele usou até mesmo a força do hábito de vir para o culto no domingo de manhã, como um pretexto para te trazer para cá e falar ao seu coração. Então eu creio que será assim nesta manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este tempo a Ti e consagramos o nosso coração, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Colocamos inteiramente derramados diante do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós sabemos que o Senhor tem verdades tão preciosas para compartilhar ao nosso coração. E a Tua palavra enviada a nós é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que restaura, é a Tua palavra que traz vida onde há morte, é a Tua palavra que traz luz onde há trevas, é a Tua palavra que traz fé e esperança onde não existe mais força alguma. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra será enviada a nós nesta manhã, mais uma vez, restaurando o nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema desta manhã, um Deus que cumpre promessas. Quantos aqui já viveram promessas do Senhor cumpridas na sua vida? Que você já olhou e falou assim, meu Deus, olha que bênção, eu orei sobre isso e o Senhor realizou, né? E palavras que o Senhor já enviou para você e se cumpriram. Umas muito rápido, outras demoraram um pouco mais, outras foram se cumprindo, né, aos poucos. Mas todos nós aqui estamos vivendo, eu li uma frase esses dias que dizia assim, se parar para pensar, a gente está vivendo mesmo, é a resposta de cada oração que a gente já fez, né, na nossa vida. É o Senhor ali, todos os dias, nos sustentando, nos dando força, nos animando e nos encorajando e cumprindo as promessas dele na nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Salmo 126. Abra a sua Bíblia, ligue aí o seu celular. Nós vamos acompanhar também lá no telão, o pessoal vai colocar para a gente. Mas, sendo possível, abra a Bíblia, faz florzinha, faz coração, risca, anota a data. Eu gosto sempre de anotar, de pintar. E isso é tão bom que depois, quando a gente vai folheando a Bíblia ali, a gente vai vendo as coisas que Deus já falou com a gente, e aquilo vai saltando no nosso coração e renovando a nossa fé. Salmo 126, nós vamos ler lá. Diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Passa uma linha aqui nesse ponto, a gente vai continuar lendo, mas passa uma linha aqui nesse ponto. Versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Passa outra linha aqui nesse ponto, tá? A gente vai ainda continuar, mas passa outra linha. Verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria,
trazendo os seus feixes. Neste salmo, Israel, o povo de Deus, ele está celebrando, adorando ao Senhor pela libertação do cativeiro. Eles foram levados cativos por 70 anos para a Babilônia. E o exército da Babilônia, ele era conhecido como, ele tinha fama de ser um exército muito cruel e devastador. E por onde ele passava, não restava nada, restava apenas a morte e destruição. E com a permissão de Deus, este exército passou por Jerusalém. Este exército passou sobre o povo de Israel. Deus permitiu isto, porque o povo havia se distanciado do Senhor e estava vivendo em desobediência. Um povo que tinha sido resgatado do Senhor lá do Egito. E aí depois, eles tinham vivido tantas maravilhas, tantas bênçãos, tantas coisas lindas o Senhor já havia feito no meio daquele povo. Mas eles se distanciaram e estavam vivendo em desobediência. Lá em Jeremias 29, dos versos 10 ao 14, você vai ler depois na sua casa, lá no seu tempo devocional. Mas eu queria destacar com você aqui, só 2 versículos. Fala assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Deus estava avisando o povo que ele ia enviar este povo por 70 anos para a Babilônia como escravos. Mas ele ainda assim estava dizendo que tinha promessas para cumprir na vida do povo. Ele dizia assim: olha, eu não estou enviando vocês para a morte. Eu não estou enviando vocês e desistindo de vocês. Eu não estou enviando vocês e me esquecendo de vocês. Diz lá: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Quando eu e você estamos enfrentando situações difíceis na nossa vida, e a nossa mente e o nosso coração, muitas vezes, tendem a pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus desistiu de nós, que Deus perdeu o controle da nossa vida, isso é mentira. Isso não é verdade. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E quando ele estava ali permitindo que o povo fosse cativo, escravos por 70 anos para a Babilônia, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Algumas versões dizem, planos de dar a vocês paz. Planos de dar a vocês paz. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você pode dizer assim comigo: paz, esperança e futuro. É isso que Deus tem para mim. É isso o que Deus tem para mim e para você. Deus nunca perdeu o controle da história da nossa vida. Nunca. E nós passamos, durante a nossa vida, nós passamos por fases, né? Por momentos, por situações. Nós podemos ter aqui pessoas que hoje estão vivendo a melhor fase da sua vida. Você está vivendo coisas incríveis no seu trabalho, na sua família. Você está vivendo coisas incríveis no seu relacionamento com o Senhor. Você está vivendo um tempo de tanta abundância de paz e de alegria, que talvez você imagine assim, como o povo lá de Israel estava, né? Como quem sonha. Você diz assim: Senhor, como isso é possível? Eu nunca nem imaginei viver algo tão lindo assim na minha vida. Eu nunca imaginei viver isso no relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com minha família. Senhor, eu nunca imaginei viver no meu ministério, viver no meu relacionamento com o Senhor, coisas tão maravilhosas. Nós temos gente aqui assim, hoje. Nós também temos aqui pessoas que estão vivendo a pior fase vivida até hoje. A pior fase. Que você olha e você não vê saída. Você olha e fala assim: meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu me sinto sozinho. Eu me sinto sozinha. Parece que eu falo e ninguém me ouve. Parece que eu clamo, que a minha alma grita e eu não sou ouvido, eu não sou ouvida. Você olha para situações e não vê uma forma de resolver aquilo. Você olha talvez para dívidas e não vê um caminho de resolver esta situação.
Olha para um marido não convertido, uma esposa não convertida, os filhos distantes do Senhor, e não vê uma forma da restauração. Você pode estar hoje vivendo a pior fase da sua vida até hoje. A pior fase já vivida. Se você está vivendo a melhor fase da sua vida, ou se você está vivendo a pior fase da sua vida, eu tenho algo a dizer para você. Deus está neste momento da sua vida. Ele tem planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Ele tem planos de fazer você prosperar e não de te causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Seja a melhor fase, o Senhor está nela. Seja a pior fase, o Senhor está nela. Nós temos um Deus, que Ele é o Deus dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales. Ele está conosco nos dias bons, alegres, de paz, de alegria e de abundância. E Ele também está conosco nos dias de tristeza, de desânimo, onde a gente só vê morte e destruição na nossa vida. Nós também podemos estar vivendo um tempo parados, estagnados. Nem bom, nem ruim. Nem estou vivendo a realização dos meus sonhos, mas também eu nem estou sonhando, eu nem estou correndo atrás de alguma coisa. Eu estou vivendo dia após dia, dia após dia. Levanto, tomo banho, tomo meu café, vou para o trabalho, vou para a escola, cuido da casa, cuido dos filhos, vou para a igreja, resolvo os negócios da célula, e vou dormir, e no outro dia a mesma coisa, e todo dia assim, assim, todo dia assim, assim. Pode estar vivendo uma fase de estagnação aí na sua vida, que não avança, que você está vendo o tempo passar, que você olha e fala assim, não vai mais dar tempo. O meu tempo já passou. O tempo que era para ter acontecido, já foi, não dá mais. Já passei da idade, já passei da fase. O momento passou, perdi o time. Deus está nesses dias também. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E às vezes, ainda, essas coisas, elas podem acontecer todas juntas. Você estar vivendo um excelente momento no seu relacionamento familiar, com seu marido, com os seus filhos, mas estar com as suas finanças em frangalhos. Ou estar com a sua saúde em perfeita ordem, seu corpo funcionando perfeitamente, se alimentando bem, comendo direitinho, fazendo atividade física, fazendo toda a suplementação necessária, mas a sua família está se destruindo. Ou tudo vai indo muito bem, está tudo certo, tudo resolvido, tudo ok, mas a presença de Deus se foi da sua vida. Você não se sente mais queimando com o seu coração em chamas para Deus, com o seu coração ali incendiado, não vindo para a igreja por vir, mas querendo vir para a igreja por estar aqui reunido com o povo. Não servindo no ministério porque está escalado, mas querendo servir no ministério porque você está ali e é um privilégio poder servir. Não orando, porque diz que tem que orar, porque diz que tem que ler, mas com fome e sede da palavra de Deus, da presença de Deus. Tudo está indo bem, mas o relacionamento com o Senhor se esfriou. E eu preciso dizer, meu irmão, que Deus está nestes dias também. Deus está neste momento também. E assim como nós lemos em Jeremias, no capítulo 29, verso 14, ele diz... 29:11 ele diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Independente da fase em que você está passando, independente da fase que você está vivendo neste momento, o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para desafiar o seu coração e dizer para você que Ele não desistiu de você. Ele não abandonou você. E se você está vivendo uma fase boa, uma fase ruim, uma fase paralisada, ou tá bom aqui, tá ruim ali, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, o Senhor está com você neste tempo. E Ele quer te levar a um novo nível no relacionamento com Ele. Ele quer melhorar ainda mais a sua família. Ele quer melhorar ainda mais o seu relacionamento na igreja, no ministério. Ele quer melhorar ainda mais. Ele tem ainda mais coisas para fazer em você e através de você neste tempo. O tempo não passou, a fase não passou, ainda não acabou. A vida de Deus
dentro de você. E se a vida de Deus fluindo ainda dentro de você, há esperança, há futuro, há plano de Deus, há promessa de Deus para se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo 126, ele é dividido, lembra que eu falei para vocês, passa uma linha aí? Ele é dividido em 3 pontos: passado, presente e futuro. E ele nos ensina algumas verdades importantes. Nos primeiros versículos ali, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Eles não acreditavam que aquilo um dia se tornaria realidade. E se tornou realidade. O Senhor fez isso. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Isto está falando do passado, de algo que Deus fez. Deus já tinha feito. Então, alegre-se com tudo aquilo que Deus já fez na sua vida um dia. Isso nos ensina sobre o passado, olhar para o nosso passado e entender que os propósitos e os planos de Deus, eles vêm se cumprindo na nossa vida. Eles vêm acontecendo na nossa vida. Outra lição importante que nós aprendemos é em relação ao presente. Vejam que eles estavam se alegrando e falando do que Deus já havia feito. Só que no versículo 4 ele diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Espera aí, o Senhor já não tinha restaurado? O Senhor já não tinha feito? Só que eles ainda viam. O Senhor libertou da escravidão, mas a vida estava acontecendo. A rotina estava sendo retomada. A vida estava sendo reconstruída ali na cidade novamente. E havia ainda muita coisa que precisava ser feito. Eu e você somos iguaizinhos. Deus já fez muita coisa na nossa vida. Deus já cumpriu muitas promessas, já enviou muitas bênçãos, já fez muitos milagres, nos preservou vivos até aqui. Nos preservou com vida até aqui. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa continuar clamando: Senhor, restaura-nos, como os ribeiros no Negueb. Aí eu fui buscar um vídeo para a gente ver como é que acontece esses ribeiros no Negueb. O Negueb, ele é uma região desértica, que na maior parte do tempo ela fica seca, ela fica em sequidão. Só que tem uma hora que chove lá nas montanhas, não é isso? A gente tem aqui o pessoal lá da Par Turismo, viajam sempre para essa região. E aí, ela está ali concordando. Falei: ai, Jesus, então eu fui buscar a informação correta. Pode pôr lá o vídeo para a gente ver. Põe ele sem som, só para a gente ver. Se puder apagar as luzes. Que, gente, eu chorei quando eu vi isso. Deixa eu sair daqui, que daí vocês que estão vendo por aquele telão conseguem ver também. Olha só, tenta apagar isso aqui da frente também. Lá é assim, é um deserto que na maior parte do tempo fica seco. Só que quando chove lá em cima nas montanhas, o rio vem descendo, olha isso. E vem enchendo aqueles leitos que estavam secos. Está vendo a pessoa que andando ali no cantinho? Olha lá, a água vem vindo, olha o deserto que estava. E a água vem vindo. Olha que coisa linda. Olha ali como cai, né? É lindo isso. A chuva caiu lá na montanha. Só que aí você vê lá o versículo 5 e o 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sabe, irmãos, o semeador, ele precisava lançar a semente antes das chuvas caírem lá na montanha. Isso significa que ele fazia em fé. Ele não tinha a certeza de que ia chover. Ele não tinha a certeza do tempo certo, se a chuva viria no tempo certo. Ele não tinha a certeza de que aquela semente lançada brotaria. Ele não podia lançar de qualquer forma. Ele tinha que olhar para aquele chão seco e lançar a semente. Cavocar ali, lançar semente, a gente sabe que não é só jogar por cima da terra. Tinha que cavocar ali, tinha que arar
aquela terra seca, tinha que adubar e preparar aquela terra seca, na esperança de que a chuva caísse lá nas montanhas e de que aquela água descesse inesperadamente, que eles não estavam esperando. De repente, a água vinha. De repente, a água molhava tudo. Olhando para a minha vida e para a sua vida, a gente precisa aqui, como o Salmo nos ensina, aqueles que semeiam com lágrimas. Por que lágrimas? Havia incerteza, havia o medo, havia insegurança. A gente não sabe se vai acontecer o milagre, mas a gente continua semeando. A gente continua orando, a gente continua crendo, a gente continua trabalhando em favor do milagre. Aquele que sai é movimento, chorando é movimento também. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente é movimento também. Não pare no meio do deserto, não fique olhando para as circunstâncias, para a falta das coisas, para a falta de recursos, para a falta de caminho, para a falta de direção. Não fique olhando para isso. Continue lançando a semente. Sandra, está doendo, eu estou chorando, eu estou entristecido. Continue lançando a semente. Sandra, eu não vejo sinais de chuva. Eu não sinto cheiro de chuva. Continue trabalhando em favor do milagre. Sandra, eu não ouço uma resposta de Deus. Permaneça crendo que o Senhor está com você todos os dias. E neste momento, Ele também está trabalhando na sua vida. Ele também está preparando você. Assim como aquela terra, quando a chuva vinha, ela encontrava a terra adubada. Ela encontrava a semente plantada, ela encontrava o solo preparado. Quando o milagre vier, que o Senhor encontre o seu coração preparado, o seu coração cheio de gratidão, o seu coração confiante, sem a sua fé estar enfraquecida, sem a sua fé estar abalada. Quando o milagre vier, quando as chuvas descerem, molhando este deserto, que o Senhor te encontre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha só, em Romanos, nós estamos estudando aqui, Romanos 4, 16 a 21, é outro texto que você vai ler na sua casa também. Abraão, ele havia recebido uma promessa lá em Gênesis, de que ele e sua esposa, seriam pais de multidões. Mas ele já beirava os 100 anos, e a esposa, ela era estéril, e também estava próxima de 100 anos. Eles já não podiam ter filhos. O versículo 16 diz assim: a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade é crer, trabalhar, adubar a terra, continuar, permanecer ali orando, trabalhando em prol do nosso milagre. A nossa responsabilidade não é fazer chover. Entenda, irmão, a sua responsabilidade não é fazer chover. Você pode estar se desgastando, querendo fazer chover, quando esse é o compromisso de Deus. Se desgaste, invista a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, a sua oração, o seu choro em semear, em elogiar, em servir, em trabalhar, em orar. Invista o seu tempo, as suas emoções, os seus esforços nisso, e não em querer fazer chover. A promessa, ela vem pela fé. Versículo 18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. O que significa isso? Olhando para a situação, não tinha esperança. Então, contra toda esperança, em esperança creu. Ele depositou no Senhor toda a sua confiança. Porque se ele olhasse para a situação dele, com quase 100 anos, a esposa estéril, ele não seria pai de multidões. A promessa que Deus havia feito não se cumpriria, porque não tinha como. Então, contra toda a esperança, em esperança creu. Ele não se enfraqueceu na fé, mesmo olhando para toda a situação. Agora o verso 20 e 21, eu quero ler com você. Diz assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Quando a promessa de Deus veio, quando Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido, ele encontrou o coração de Abraão cheio de fé, e não com dúvidas, não com incredulidade. Mesmo assim,
Mesmo contra toda a esperança, ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé, e o que ele fez? Ele deu glória a Deus. A promessa já tinha se cumprido? Ele glorificou ao Senhor antes do cumprimento da promessa. Isso é atitude de fé. Isso é lançar a semente. Senhor, eu quero te agradecer. Eu estou pedindo por isso, mas eu quero já pedir crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Eu quero colocar diante do Senhor essa minha necessidade, esse sonho do meu coração, já te agradecendo em fé, porque eu creio no Deus em que eu sirvo. Eu sei em que eu tenho crido, e eu sei que é poderoso e se levantará em meu favor. Promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele, o Senhor, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que falou. Tá bom, beleza, ok. Eu preciso crer, eu preciso lançar a semente, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar trabalhando, mas até quando? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que esse desejo do meu coração, essa necessidade, este milagre que eu espero, esta cura que eu tanto busco, será que é isso? Que Deus vai me curar mesmo? Que Deus vai restaurar o meu casamento mesmo? Será que Deus vai trazer salvação para a vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais? Será que essa promoção no meu emprego, esse avanço na minha carreira profissional, é desejo do Senhor também para mim? Será que um casamento, formar uma família, é realmente desejo do Senhor para mim? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou buscar? Tem algumas coisas no meu coração, irmãos, que no final do ano passado eu estava me questionando dessa forma. Mas, Senhor, até quando? O pastor leu, eu queria que você fosse abrindo aí a sua Bíblia em Abacuque. Mas se você não conseguir abrir, não tem problema não, a gente vai projetar ali. O pastor estava pregando aqui, pastor meu marido Davis, estava pregando aqui no último culto de 2023, no último dia. O último culto do ano foi dia 31 de dezembro. Foi o nosso último culto e nós não tivemos culto à noite. E eu estava sentada ali, ouvindo o pastor pregando, e ele leu o texto de Abacuque 2, que diz assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Ele leu só esse texto. E ele falando sobre a visão, aquilo que você sonha, aquilo que você visiona para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, escreva isso. Como que nos incentivando a escrever para um projeto de vida, para orarmos sobre aquilo. E aí eu falei assim, Senhor, tem coisas que ano após ano eu escrevo lá no meu caderninho de oração. Tem pedidos, tem sonhos, tem desejos do meu coração, que ano após ano eu coloco lá diante do Senhor. Mas eu não consigo ser vencedora nessa área. Eu não consigo ver o milagre do Senhor na minha vida, nessa área. Até quando eu vou precisar pedir? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que o Senhor não quer fazer de uma forma diferente daquilo que eu estou pensando? E aí, o pastor continuou pregando. E o Senhor, eu creio que foi o Senhor quem levou os meus olhos para aquele texto, para a continuação do versículo, que diz assim, peraí, irmãos, que eu estou chorando, eu não estou enxergando as letras. Eu creio que foi o Senhor quem levou. Ele disse assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Tem uma versão que diz, e se cumprirá. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O verso 4 diz assim, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade.
Sabe, irmãos, às vezes as pessoas estão pedindo coisas e os desejos delas não são bons. E a gente está ali pedindo talvez a mesma coisa diante do Senhor. Mas é para servir ao Senhor melhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente reconhece o agir de Deus na nossa vida. Então, quando você se questionar, até quando? Na Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim. Quer ver? Eu acho que eu coloquei aí. Isso, olha lá, ó, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere. Esta é a palavra que o Senhor me deu para o meu ano de 2024 e para os meus 42 anos de idade. Esperar. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Irmãos, o tempo de Deus, ele é perfeito na nossa vida. A coisa certa, na hora errada, não dá certo. A bênção, aquilo que a gente queria tanto, mas encontra a gente despreparado para viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo só vai ser para nossa destruição. Então espere o momento certo. O tempo de Deus pode estar demorando para a gente, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E enquanto eu espero, Sandra, o que acontece com a minha vida? Esse eu quero que você abra, Isaías 40. Ai, olha só, eu falo, né, que eu sou de anotar, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem assim, ó, tudo anotado, tem os negocinhos colados, tudo colorido, e tem a data aqui, irmãos, dia 31 de dezembro de 2023, foi quando o Senhor enviou essa palavra e renovou a fé no meu coração, e me impulsionou a continuar orando. Aí, em Isaías, no capítulo 40, foi um outro texto dali, ligando com a palavra esperar. Isaías 40, nós vamos ler os versículos 29 a 31. E eu gostaria que você ficasse em pé neste momento, porque nós vamos ler esse texto em pé diante do Senhor. Que a gente fica aí sentado, a gente fica acomodado assim, confortável. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos estar em movimento. A palavra nos ensina que a gente precisa continuar trabalhando, continuar crendo, continuar fazendo, trabalhando em prol do nosso milagre. O que é que você está esperando? Trabalhe em prol disso. Estude, se especialize, ande mais um pouco, se estique. A palavra não é tão usada aí, estou me esticando nesta área. Se estique nesta área. Isaías 40, 29 a 31. Você consegue ver aí na sua Bíblia qual é o título que tem lá no 40? Lá em cima no 40, o que está escrito? Está escrito o quê, irmãos? Consolo para o povo de Deus. A palavra do Senhor que nos consola, que nos anima, que nos encoraja. 40, 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se você entrou nesta manhã cansado, que é aquele cansaço que não adianta dormir, não vai passar, vai melhorar, mas no dia seguinte você já vai estar cansado de novo. Mas sabe aquela coisa de, estou cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais? Se você entrou aqui hoje sem vigor, cansado, é o Senhor quem te fortalece. A palavra diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas, olha o que o texto diz para mim e para você. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, o cansaço físico vai vir, a gente se desgasta sim, trabalhando em prol da nossa família. A gente se desgasta sim, trabalhando em prol do ministério, do nosso trabalho, da nossa vida profissional, da nossa faculdade. Eu vejo, né, os jovens se dedicando tanto. O meu sobrinho, ele é médico veterinário, é o pediatra. Eu falo que ele é o pediatra do Nick e da Luna. O meu sobrinho, ele está trabalhando de graça, gente. Mas ele está se... Olha lá, Tiago, é verdade ou não é, Tiago? Tiago paga para trabalhar, gente. Por quê? Ele está trabalhando em prol de um sonho, de um milagre. Ele está semeando, ele vai colher. Lá na frente ele vai colher.
Se ele não semear agora, lá na frente, ele não vai ter colheita. Vai cansar. O nosso corpo físico vai cansar. Mas aqui, olha, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu queria pedir para a banda vir para cá. Enquanto isso, eu quero destacar com você 4 partes nesse versículo. Olha, preste atenção aqui. Aqueles que esperam no Senhor. Preste atenção aqui em mim. Aqueles que esperam no Senhor. Esperar exige de mim e de você paciência e fidelidade. Se a gente não permanecer ali fiel, paciente, esperando, a gente não vai alcançar, a gente não vai chegar lá. Envolve expectativa. Será que é agora? Será que é agora que Deus vai fazer? Será que é nessa porta que eu vou poder entrar? Será que é hoje que o Senhor vai realizar o milagre na minha vida, a cura na minha vida? Envolve expectativa e confiança de que nós temos um Deus que é todo poderoso. A parte onde diz assim, olha, renovam as suas forças. Vamos lá, né? Mas aqueles que esperam no Senhor, cadê? Irmão, 20, 30. Aqui, mas aqueles que esperam no Senhor, esperar envolve paciência, perseverança e fidelidade. Renovam as suas forças. Renovar, um dos significados é trocar, tirar um e pôr outro. Renovar essa água é tirar a água que está aqui dentro e colocar outra no lugar. A minha fraqueza, a sua fraqueza, ela será renovada pela força de Deus. Ela vai ceder lugar pela força de Deus. A minha falta de fé, a sua falta de fé, ela vai ceder lugar, ela vai dar lugar para a própria fé de Deus agindo em nós. Nós temos um Deus que é todo poderoso. A falta de sonhos na sua vida, a falta de expectativas na sua vida vão ceder lugar para os sonhos de Deus que vão se realizar em você e através de você. Outra parte diz assim: voam alto como águias. As águias, elas são conhecidas pelo vigor e pela velocidade. Eu e você nos cansaremos no nosso corpo físico, sim. Mas quando a gente estiver cansado, esmorecendo, o Senhor vai nos fazer voar alto como águias, que elas são reconhecidas, elas são conhecidas pelo vigor e pela velocidade. A gente não vai parar no meio do caminho. Correm, andam, né? Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Nós não somos um povo daqueles que retrocedem, daqueles que param antes de receber o cumprimento das promessas. Nós não somos um povo que desiste no meio do caminho. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da nossa vida. E nós não vamos parar e deixar a nossa família no meio do caminho. Nós não vamos parar e deixar os sonhos que Deus tem para a nossa vida, o cumprimento do chamado, das promessas dele para a nossa vida, não vão ficar pelo meio do caminho. Nós vamos avançar, crendo que o Senhor nos levará a lugares altos. Parece que você olha e fala assim: Deus, já não dá mais tempo de acontecer tudo o que precisa. Mas quando for a hora certa, o Senhor vai abreviar os tempos. Ele tem o tempo perfeito. Ele sabe a hora certa que Ele vai encontrar o meu coração e o seu coração prontos para receber o cumprimento da promessa, para receber o milagre dele na nossa vida. Eu sei qual é o milagre que eu quero. Eu sei quais são as coisas que eu estou colocando diante do Senhor. Eu não sei o que é que você está colocando diante do Senhor. Mas os olhos dele estão sobre nós, irmãos. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre nós, sempre atentos. Eles permanecem sobre mim. E os ouvidos dele não estão sensíveis, não estão surdos, estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. E quando a gente vai lançando a semente chorando, sem saber quando a chuva virá, a gente está ali semeando e chorando, com inseguranças, com incertezas no nosso coração, sim. Mas sempre crendo que a chuva virá e lá em cima ela vai cair, e os rios no deserto, eles vão se encher de água, a semente brotará, dará o seu fruto.
A nossa parte não é fazer chover. Guarde isso também no seu coração. Não se gaste nisso. A sua parte, a sua responsabilidade não é fazer chover. A sua parte é crer, esperar e trabalhar. A minha parte é crer que eu tenho um Deus todo-poderoso, esperar que Ele não perdeu o controle da minha vida e da minha história, e trabalhar para quando o Senhor cumprir a promessa dEle, Ele encontre o meu coração totalmente fortalecido em fé, totalmente grato, sabendo e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que age, que opera em nós e através de nós. Amém? E nós vamos cantar agora juntos, do começo. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.